Hello, my name is Hiago and welcome to our English class. Today we study prepositions of place, numbers 100 more, prices and imperatives. Hoje nós vamos estudar sobre as preposições de lugar, os números acima de 100, preços e imperativos. Let's talk about prepositions of place. The first one is next to. We can use next to for people or things that are very near or beside each other. So next to is próximo. Behind means at the back of. So behind is atrás. Across from means on the opposite side of. So across can be do lado oposto, do outro lado, em frente. Between means in or into the space that separates two places, people, or objects. So between is entre. On the corner of means the point, area, or line that is formed by the meeting of two streets. So, on the corner of is na esquina, no canto. In front of means close to the front part of something, or where someone can see or hear you. So, in front of is em frente a, em frente de. So let's take a look at this city map. We have to look for the Chinese restaurant first. It's next to the Chinese restaurant. Next to é próximo. E ali next to the Chinese restaurant, there is a bank. Okay, now we look for the movie theater. So it's behind the movie theater. Behind is atrás. And behind the movie theater, there is a grocery store. Grocery store é mercado. We have supermarket and grocery store. Now take a look at the parking lot. Parking lot is estacionamento. It's across from the parking lot. Across from é do outro lado, do lado oposto. And there is a drugstore across from the parking lot. Agora nós temos dois lugares, the bank and the music store. A cabine telefônica ela está entre a music store e o bank. So, it's between the bank and the music store. Agora nós vamos falar sobre o que está na esquina. It's on the corner of Main and Davis Street. Esse ST é a abreviação para street, rua. Então, na esquina, on the corner of Main and Davis Street, there is a public restroom, banheiro público. Post office. In Brazil, we call it Correios. It's in front of the post office. In front of the post office, there is a mailbox, caixa de correio. Okay, now let's talk about imperatives. Agora nós vamos falar sobre os imperativos. Nós usaremos o imperativo quando o verbo indica uma ordem, um pedido, uma sugestão. Go ahead. Go ahead is siga em frente, vá em frente. Então percebam que ele está dando uma ordem. Siga em frente, go ahead. Turn left. Vire à esquerda. Turn right. Vire à direita. Go down is desça. Vamos usar o imperativo para dar direções. Let's start here. Number 1. Go ahead
for 1 block. Siga em frente por uma quadra. Number 2, it's on the left. Está do lado esquerdo. And number 3, it's opposite the public restroom. Nós já vimos in front of e across from, para em frente, do outro lado. E também temos opposite, que é do lado oposto. So, we are talking about the parking lot. Estamos falando do estacionamento. Let's move on. So, we are here and number 1 says, go ahead for 2 blocks. Nós vimos na anterior, go ahead for 1 block, agora são 2 blocks, 2 quadras. Number 2, turn right, vire à direita. And number 3, it's on the left, tá do lado esquerdo. Across from a swimming pool, across from, do outro lado, do lado oposto. Swimming pool is piscina. So, we are talking about the park. We start here and we want to get to the mailbox. Nós queremos chegar na caixa de correios. This one is pretty simple. Go down the street. Desça a rua. The last one. We start here and number 1 says, turn left on Maple Street. Vire à esquerda na Maple Street. De novo, ST é a abreviação de street, rua. Number 2, we have walk along the street. Walk along é ande pela rua. And number 3, there is a location between. It's between the bank and the bookstore. Está entre o bank e a bookstore. So we are talking about the Chinese restaurant. Okay, now let's talk about prices, numbers. Vamos falar sobre preços e números acima de 100. Let's begin with the numbers. Para as centenas, nós temos a palavra hundred. E para os milhares, nós temos a palavra thousand. 100, 100. 200, 200. 500, 500. Então percebam que eu vou mudar o primeiro número e acrescentar o hundred. Para os milhares, nós temos a palavra thousand. 1000, 1000. 2000, 2000. 5000, 5000. Alright? Now we're going shopping. Nós iremos às compras. Let's take a look at this dialogue. Timmy says, welcome, Hiago. How can I help you today? Como posso ajudá-lo? What's for sale? O que está à venda? Here's what we have to sell today. Aqui está o que temos para vender hoje. There is a campfire cookware and it costs 900 bells. 900 bells é 900 bells, que é a moeda usada no jogo. Mas se fossem $900, $900. There is also a director's chair and it custa 1,000, 600, 600. So 1,600 bells, which is 1,600 bells. Now let's talk about the price of this fruit. This fruit is called cherry, cereja. This cherry costs 400 bells. One cherry costs 400 bells. Uma cereja custa 400 bells. 5 cherries cost 2,000 bells. Eu quero que vocês percebam o saldo ali no canto superior direito. So this is our money. We have 29,840 bells.
Olhe novamente o nosso saldo. Now we have 29,000, 40. So 29,440 bells. Nós gastamos então 400 bells, já que o nosso saldo anterior era 29,840, era 29.840. Excellent purchase, excelente compra. Com esse dinheiro, 400 bells, o que nós podemos comprar? First, we can buy one cherry. We can also buy one fishing rod. For 400 bells, we can also buy one net. And finally, 400 bells can buy one medicine. Ok, guys, então hoje nós estudamos preposições de lugar, em frente, atrás, os números acima de 100 e os preços, com relação a vocabulário. E com relação à gramática, nós vimos os imperativos, que é quando o meu verbo indica um pedido, uma ordem, siga em frente, vire à direita. Go ahead, turn left, turn right, go down. Thank you for watching and bye bye, see you next class.